Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a responder as atividades da apostila de revisão da primeira unidade. Cada dia nós vamos responder uma disciplina. Vamos revisar todos os conteúdos que aprendemos na primeira unidade. Hoje nós vamos revisar os conteúdos de português. Então, peguem a apostila e vamos aos estudos. Acompanhe a história O Toco de Lápis. Lá no fundo da gaveta, 2 lápis estavam juntos. Um era novo, bonito, com a ponta muito bem feita. Mas o outro, coitadinho, era triste de se ver. Sua ponta era redonda, dele só restava o toco, de tanto ser apontado. O grandão, novinho em folha, olhou para a triste figura do companheiro e chamou: "Ô baixinho, você aí embaixo está me ouvindo?" "Não precisa gritar", respondeu o toco de lápis. "Eu não sou surdo." "Não é surdo? Ha, 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 ha. Pensei que alguém já tivesse cortado as orelhas, de tanto apontar a sua cabeça." O toquinho de lápis suspirou. "É mesmo. Até já perdi a conta de quantas vezes eu tive que enfrentar o apontador." O lápis novo continuou a gozação. "Como você está feio e acabado. Deve estar morrendo de inveja de ficar ao meu lado. Veja como eu sou, lindo e novinho em folha." Estou vendo. Mas me diga uma coisa. Você sabe o que é uma poesia?" "Poesia? Que negócio é esse?" "Sabe o que é uma carta de amor?" "Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho de lápis?" "Fiquei tudo. Louco, alegre, triste, apaixonado. Velho e gasto também. Se assim, foi porque muito vivi. Fiquei tudo aquilo que aprendi de tanto escrever durante toda a vida. Romance, conto, poesia, narrativa, descrição, composição, teatro, crônica, aventura, tudo. Ah, valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito tanta coisa, mesmo tendo de acabar assim, apenas um toco de lápis. E você, lápis novinho em folha, o que é que você aprendeu?" O grandão, que era um lindo lápis preto, ficou vermelho de vergonha. Pedro Bandeira foi quem escreveu essa história. E aí, gostaram da história? Vamos agora fazer a interpretação da história. Primeira questão. No fundo da gaveta, 2 lápis estavam juntinhos. Descreva cada um dos lápis. Como eram esses lápis? Sabemos que tinham 2. Um era de um jeito e o outro era de outro. Cada um tinha um jeito diferente. Então, vocês vão escrever no primeiro quesito como era cada um desses lápis. Segundo, por qual motivo o lápis grandão disse que o toquinho de lápis estava morrendo de inveja de estar ao seu lado? E aí? Quem prestou atenção na história sabe o motivo. Terceiro, o toquinho de lápis explicou ao grandão que valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito tanta coisa. Como o lápis grandão ficou depois disso? E aí, como foi que ele ficou? Ficou feliz, ficou triste, ficou envergonhado? Escrevam aí. Ordem alfabética. Vocês sabem o que é isso? Lógico que vocês sabem, vocês são crianças inteligentes. Como o nome já diz, ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Temos aqui o alfabeto. Então, a ordem alfabética vai ser organizada de acordo com a posição das letras do alfabeto, como no dicionário. No dicionário, quando nós vamos procurar as palavras, elas estão lá, organizadas em ordem alfabética. Isso porque elas estão respeitando essa ordem, a ordem das letras do alfabeto. E não sei se vocês perceberam,
Mas no texto, o toco de lápis, algumas palavras estão destacadas. Por que essas palavras estão destacadas? Acompanhe o que diz a quarta questão. Ordem alfabética é um método de organização na qual as palavras, frases ou nomes são colocadas em ordem de acordo com a ordem que as letras aparecem no alfabeto. Essa ordem aqui. Então, organize as palavras destacadas do texto em ordem alfabética. Vocês vão voltar ao texto, ver todas as palavras que estão grifadas, ou seja, estão um pretinho mais escuro, como gaveta, redonda, triste, baixinho, e vão organizar todas essas palavras em ordem alfabética. Quinta questão. Se aplicarmos a ordem alfabética crescente, as posições serão modificadas de acordo com a letra inicial do nome da cidade. Se a primeira letra for igual para as duas ou mais cidades, como é o caso de Campinas e Carapicuíba, por exemplo, ele considera a segunda letra e assim por diante. Observe as palavras do quadro. Líquido, morrer, fraca, apetite, água, plantas. Assinar a alternativa em que as palavras acima aparecem em ordem alfabética. Quando observamos as palavras do quadro, percebemos que existem duas com a letra inicial igual, que é o caso de apetite e água. Se elas têm a letra inicial igual, como é que eu faço para colocar em ordem alfabética? Eu vou observar a segunda letra da palavra, que aqui é a letra P e aqui é a letra G. Na ordem das letras do alfabeto, quem vem primeiro? A letra P ou a letra G? A letra G. Então, a primeira palavrinha a colocar em ordem alfabética é água. Depois, apetite. E assim por diante. Eu vou colocar todas essas palavras em ordem alfabética e vou marcar um X na que está, em que todas as palavras estão na ordem alfabética correta. Cedilha. Cedilha é um sinal gráfico, esse sinal aqui, ó, que nós utilizamos embaixo da letra C. Nós não utilizamos ele embaixo de nenhuma outra letra, apenas na letra C. O cedilha vai dar o som de SS, então o C cedilha e o SS têm o mesmo som em uma palavra. Por exemplo, oração terá o mesmo som como se aqui tivesse SS, ok? Porém, temos algumas restrições ao uso do cedilha. Só usamos o C cedilha antes das vogais A, O, U. Nunca podemos utilizar o cedilha antes da letra E e antes da letra I. E nunca começar uma palavra com cedilha. Na língua portuguesa, nenhuma palavra começa com C cedilha. O C cedilha sempre vai aparecer ou no meio da palavra ou no final da palavra, mas nunca no início. Então, não podemos esquecer que só usamos o C cedilha antes das vogais A, O, U e nunca no começo das palavras. Então, na sexta questão diz o seguinte: a cedilha é um sinal diacrítico usado embaixo da letra C. Sobre o uso do cedilha, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Usamos cedilhas antes das vogais A, O, U. Se for verdadeiro, eu coloco V. Se for falso, eu coloco F. Não usamos cedilha antes das vogais E, I. Isso é correto ou falso? Se for verdadeiro, eu coloco V. Se for falso, eu coloco F. Usamos C cedilha no início das palavras. Isso é correto ou errado? Aí você vai ver, você vai colocar V ou F. O C cedilha e o SS representam o mesmo som. Isso é verdadeiro ou falso? Depois que você colocar V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas
falsas, você vai ver qual é a que é falsa e vai reescrever, tornando ela verdadeira. Então, se você sabe que aquela alternativa é falsa, você sabe o porquê que ela está sendo falsa e sabe como ficaria ela verdadeira. Então, você vai reescrever a alternativa, deixando ela verdadeira. Observem essas palavras. Leiam comigo. Saúde, Paraguai, ação. Quando observamos essas palavras, podemos perceber que há um encontro vocálico em cada uma delas. O que é encontro vocálico? É quando duas ou mais vogais estão juntinhas. E esses encontros vocálicos, eles vão ser classificados em 3 tipos: ditongo, hiato e tritongo. E como eu vou saber se esses encontros vocálicos são ditongo, hiato ou tritongo? Vou saber a partir da separação silábica. Eu vou observar se os encontros vocálicos vão ficar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. No caso, saúde. Se eu separar saúde, sa-u-de, o encontro vocálico, ele se separou. As vogais ficaram em sílabas diferentes. Se as vogais, elas se separam, elas ficam em sílabas diferentes, isso significa que é um hiato. Porque quando é um hiato, as vogais, elas não permanecem na mesma sílaba. Elas ficam em sílabas distintas, ou seja, diferentes. No caso de ação, se eu separo ação, ó, ação, o encontro vocálico permaneceu na mesma sílaba. Então, significa que é um ditongo. Se o encontro vocálico permanece junto na sílaba, significa que é um ditongo. Paraguai, vamos separar aqui. Paraguai. Aqui eu tenho 3 vogais juntinhos na mesma sílaba. Então, tem um tritongo. Então, os encontros vocálicos, eles são classificados em 3: ditongo, hiato e tritongo. Como é que eu sei se o encontro vocálico vai ser ditongo, tritongo ou hiato? A partir da separação silábica da palavra. Quando as vogais, quando o encontro vocálico permanece junto na mesma sílaba, fica junto na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. Quando as duas vogais, elas se separam, elas ficam em sílabas distintas, eu vou ter um hiato. E se 3 vogais permanecem na mesma sílaba, eu vou ter um tritongo. 7ª questão diz o seguinte: quando 2 ou mais vogais estão juntas na mesma palavra, ocorre um encontro vocálico. Os encontros vocálicos são classificados em 3 tipos, de acordo com a separação silábica. Então, quais são os 3 tipos do encontro vocálico? 8ª questão. Encontro vocálico é a junção de 2 ou mais vogais dentro das palavras. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos encontros vocálicos. Então, número 1, ditongo, 2, hiato, 3, tritongo. Aí diz o seguinte: encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Isso vai ser um ditongo, se for, coloco o número 1. Hiato, número 2. Tritongo, número 3. Encontro de 2 vogais, tem que prestar atenção, na mesma sílaba. Vai ser um ditongo, hiato ou tritongo. Então, vou aí colocar 1, 2 ou 3. E na última, encontro de 2 vogais, em que cada uma delas pertence a uma sílaba diferente. Ou seja, as vogais se separam. Vai ser um ditongo, hiato ou tritongo. E a 9ª questão. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Então, se eu separei a palavra e as 2 vogais permaneceram na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. Marque a alternativa cujas palavras
apresentam encontros vocálicos classificados como ditom. Se sentir dificuldade ao responder essa questão, faz o quê? Separa todas as palavrinhas. Então, separei todas as palavrinhas. Se alguma delas, as vogais, se separaram, eu já sei que aquela alternativa é errada. Se todas as palavras daquela alternativa eu separei e as vogais permaneceram na mesma sílaba, todas as palavrinhas, quer dizer que aquela alternativa está correta, ok? Então, vocês vão marcar um X na alternativa em que todas as palavras têm um encontro vocálico classificado como ditongo, ou seja, todas as vogais do encontro vocálico vai permanecer na mesma sílaba. 10ª questão. Separe as sílabas e classifique os encontros vocálicos. Então, tem aí um quadro com as palavras. Na primeira coluna, você vai separar. Separou a sílaba, as sílabas você já vai saber se aquele encontro vocálico vai ser ditongo, hiato ou tritongo. Então, na segunda coluna, você vai colocar se é ditongo, hiato ou tritongo. No nosso alfabeto existem 26 letras. Nosso alfabeto tem 26 letras. E cada uma dessas letras possui um som. Mas, em alguns casos, 2 letras podem emitir o mesmo som, como é o caso de galho. O LH, ele emite um único som. Por isso, chamamos LH de um dígrafo. O que é um dígrafo? É quando 2 letras emitem um único som. Então, LH, NH, CH, RR, SS, SC, SC, XC e XS são dígrafos. Por quê? Porque quando aparecem em uma palavra, eles emitem um único som. QU e GU também são dígrafo, mas tem que prestar atenção. Na palavra Paraguai, quando eu digo Paraguai, eu falo o som do G e falo o som do U. Então, ele não, nesse caso, não é o dígrafo. Ele só vai ser um dígrafo quando eu não emitir o som do U, no caso de aluguel. Aluguel, aqui é como se esse U não existisse. Eu não falo o som do U. Então, o GU, nesse caso, é um dígrafo, porque eu não emito o som do U. Como também querido. Querido é como esse U aqui, não existisse, eu não falo o som dele. Então, ele é um dígrafo, porque o QU aqui é como se fosse um único som. Existem também os dígrafos vocálicos, porque vocês podem perceber aqui que esses dígrafos aqui de cima são compostos apenas por consoantes. O QU não, é uma consoante e uma vogal, que se chama-se dígrafo vocálico, porque a vogal também faz parte. Como também quando aparece a vogal mais N, ou N, como eu falo, antecipado. O AN aqui é como se o A tivesse um tino em cima. Então, por isso que eu digo que o AN, AM, EN, IN são dígrafo. Por quê? Porque é como se a vogal tivesse um tio em cima e emite apenas um som. Dígrafo é quando 2 letras emitem um único som. Vejam a 11ª questão. Dígrafo é quando 2 letras emitem um único som. Observe as palavras do quadro e assinale a alternativa correta. As palavras do quadro são chuva, unha, empate. Então, analisem bem essas 3 palavrinhas. E me digam, há dígrafo na primeira, mas nas 2 últimas não? Há dígrafo apenas em chuva e nas 2 últimas não? Isso é correto ou errado? Se for correto, você vai marcar um X. Há dígrafo nas 2 primeiras,
mas na última não. Adígrafo em chuva e em unha e empate não. Não adígrafo na primeira, ou seja, não adígrafo em chuva, mas em unha e empate tem. Isso está correto? Se tiver correto, vai marcar um X. Se não tiver, deixa em branco. E a última alternativa, adígrafo em todas as palavras. Então, se adígrafo em chuva, em unha e empate, você vai marcar um X. Na 12ª questão, diz o seguinte: complete o quadro com a separação silábica e os dígrafos. Então, vocês vão separar todas essas palavrinhas do quadro. Separou todas as palavrinhas do quadro, que são amiguinha, umbigo, piscina, queimada, passeata, insulto. Separa todas essas palavrinhas na primeira coluna e na segunda coluna vocês vão escrever os dígrafos, certo? Vamos ao ditado. 13ª questão. Ditado. Então, vamos lá. Mamãe, prestem bastante atenção. No ditado, deixem que eles façam sozinhos. Se vê que ele está errando ou acertando, deixe. Nós vamos corrigir, tá certo? Então, primeira palavra, chácara. Primeira palavra, chácara. Escreveram chácara. Segunda palavra, sanduíche. Sanduíche. Escreveram sanduíche. Terceira palavra, lagartixa. Lagartixa. Se achar que tá rápido, dá uma pausa no vídeo, escreva a palavrinha e volta. Então, terceira palavra, lagartixa. Quarta palavra, genro. Genro. Escreveram? Genro. Quinta palavra, serrote. Serrote. Escreveram serrote? Vamos para a sexta palavra, carrossel. Escreveram? Carrossel. Carrossel. Sétima palavra, enrolado. Enrolado. Sétima palavra, enrolado. Oitava questão, régua. Oitava palavra, régua. 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 Escreveram régua? Vamos para a nona palavra, alface. Alface. Escreveram alface? Vamos para a 10ª palavra, cinema. Cinema. Escreveram cinema? Vamos para a 11ª palavra, taça. Taça. 12ª palavra, o que todos nós somos, brasileiro. 12ª palavra, brasileiro. 13ª, grandeza. Grandeza. E a 14ª palavra e última, fraternidade. 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 Escreveram todas as palavrinhas? Quando eu vou deixar a foto para vocês corrigirem todas as palavras, mas não apaguem. A que errou, copie a palavra correta do lado, certo? Não é para apagar a palavra que escreveu.
E se errou, vai escrever a palavra certa do lado, tá bom? Corrijam a partir da foto que eu vou deixar agora. Tirar algumas dúvidas ou todas as dúvidas. Se ainda restou dúvida, fala comigo no privado do WhatsApp e pergunta qualquer dúvida que ficou, que eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? Amanhã nós vamos continuar respondendo a apostila, só que amanhã vamos responder as questões de matemática. Então, até amanhã. Beijo!